Oi, professora, tudo bem? Então, eu sou a Kathleen e a minha dupla é a Maria Alice e nós vamos fazer um quiz. O quiz vai funcionar mais ou menos assim. Nós vamos fazer perguntas e nós temos 3 participantes. Nós temos o Léo, o Miguel e nesse último aqui nós temos a Bárbara. Só que, infelizmente, não deu tempo de fazer todas as perguntas em um dia só. Então a gente teve que fazer outro dia e a Bárbara não conseguia. Então a professora vai perceber que ao decorrer dos vídeos, em uma parte, a Agatha vai meio que substituir a Bárbara. E basicamente é um quiz, eles vão ter um tempo para responder as perguntas que eu e a Maria Alice fizemos para eles, né? Essas 3 pessoas. E é isso, aproveita o vídeo. Primeira pergunta, o que é a fibra óptica? Opção A. As fibras ópticas são filamentos transparentes capazes de transmitir a luz por diversas vezes em seu exterior. Opção B. As fibras ópticas são filamentos opacos capazes de refletir a luz por diversas vezes em seu interior. Opção C. As fibras ópticas são filamentos transparentes capazes de refletir a luz por diversas vezes em seu exterior. Opção D. As fibras ópticas são filamentos transparentes capazes de refletir a luz por diversas vezes em seu interior. E opção E. As fibras ópticas são filamentos opacos capazes de transmitir a luz por diversas vezes em seu exterior. Escolha. A fibra ótica é um filamento transparente capaz de refletir a luz por diversas vezes em seu interior. D. E eu usaria meio que... Acertaram. Quem não era porque não tinha coração. Eu nem colei de ninguém. Quem teve a ideia de usar a fibra óptica para chamadas telefônicas? A. John Tyndall, um físico americano. B. Charles Call, um físico francês. C. John Tyndall, um físico inglês. D. Narendra Singh Company, um físico inglês. E E. Charles Call, um físico chinês. Em 1870, John Tyndall quebrou um paradigma ao demonstrar o princípio de guiamento da luz. Porém, naquela época, o conhecimento não tinha muita utilidade e foi ignorado até volta de 1951, quando Narendra Singh Company, junto de Hales e Hopkins, precisavam de um material para usar na medicina como um instrumento para iluminar os órgãos e enxergá-los. Foram então que, usando o princípio que John Tyndall descobriu, criaram a fibra ótica, que Narendra patenteou. Mais para frente, um físico chinês chamado Charles Call teve a ideia de então usar a fibra para chamadas telefônicas. Todo mundo botou mesmo, todo mundo errou. Todo mundo errou. Era quem? A resposta Charles correta. Call, um físico chinês. Chinês. O Xing foi fazer fibra ótica. Passei por errado. Eu vou deixar esse vídeo pra você levar no chão. Qual foi o primeiro uso da fibra óptica? Não sei, mas... Eles deixaram... Vindo de um chinês, eu espero tudo. Eu acho que foi já um vírus, certeza. O que você escreveu? Foi com um servidor. É aquele John... Eu botei John Darwin. Não é nem assim. Nem o primeiro. Nem a resposta. Faz sentido. Para um rádio. Medicina. Não, mas ele tava muito extenso. Mas vai fazer o que na medicina? Usavam para botar entre ver os órgãos. Multimodo é o modelo mais antigo que atinge 2 km de distância com uma largura interna menor. Verdadeiro ou falso? Tá, você botou? É. E F. Todo mundo acertou. Todo mundo sabe. O que estava errado no último vídeo é que o multimodo não possui uma largura interna menor. Na verdade, a largura interna do multimodo é maior que a do monomodo. Enquanto isso, também temos o monomodo, que é um modelo mais recente, com uma distância de até 4 km, que transmite apenas um raio de luz, causando menos problemas que o multimodo. Um assunto sobre o qual não fizemos perguntas é a composição. A fibra ótica é feita por 3 partes: a capa protetiva, a parte mais externa, a casca, a parte do meio, e o núcleo, a parte mais interna da fibra. Qual é mais usado em sistemas de telecomunicações normalmente? A. Sílica pura ou dopada. B. Vidro composto ou plástico. Ou C. Nenhuma das opções. Para começar, precisamos ter ideia de que a fibra ótica pode ser fabricada por 4 materiais: a sílica pura ou dopada, o vidro composto ou plástico.
A mais usada em sistemas de telecomunicações é a sílica, seja ela pura ou dopada. A fabricação da fibra ótica é separada em duas partes: a fabricação do tubo pré-forma e o estiramento ou puxamento. Para a fabricação de uma fibra ótica utilizando-se da sílica pura ou dopada, temos 4 modos: o MCDV, PCDV, OVD e VAD. Eu vou dizer que eu vi você mudando sua resposta, tá? Não, mas E todo mundo errou. eu acho que era assim, não era? Não, É a... Mas vidro composto plástico não sei se Como era. não é? Não, mas aí não, calma aí. Quantos processos de fabricação de fibra óptica são usados? A, 3, B, 4, C, 5, D, 2 e 1. Tá? O que você botou? B. O que você botou? E. A gente acabou de falar, gente. É uma de Em que etapa os 4 processos se diferenciam? A, puxamento, B, preforma, C, fechamento, D, crescimento. Tá, acabou então? O que você Eu escolheu? botei B. Você botou B? C. D. Se for A, eu vou ficar tão feliz. Correto. D. É B ou D? Meu D. B. B. Acertei. Ninguém perguntou nada, não. O que há lá na fórmula para calcular os números de módulos aceitáveis numa fibra esmoresa? A gente tem a fórmula aqui que eu botei. A. A abertura numérica da fibra óptica. B. Raio da fibra óptica. Ou C. Atenuação da fibra óptica. Os modos de propagação são soluções espaço-temporais das equações de Maxwell para cada fibra, caracterizando configurações de campos elétricos e magnéticos que se repetem ao longo do cabo. Na prática, representam as diferentes possibilidades de propagação da luz pela fibra. Os modos dependem do material, da geometria e do ângulo de incidência da luz na fibra. Existem condições limitadoras aos modos de propagação, isso é, condições a partir das quais uma propagação não pode existir. O número de modos aceitáveis numa fibra são dados a partir de um parâmetro calculado com as características da fibra, o chamado número V, ou frequência normalizada. Temos uma fórmula para isso que é a que está aparecendo agora. O Azinho é o raio da fibra ótica, o AN é a abertura numérica e embaixo nós temos o comprimento de onda. É importante notar que o número V depende do raio do núcleo da fibra e do comprimento de onda da luz transmitida. Existem valores de V para os quais um único modo pode existir numa fibra ótica. Essa condição caracteriza as fibras óticas monomodo, cujas aplicações são largamente exploradas, principalmente em aplicações onde uma capacidade de transmissão muito alta é requerida. Quanto maior o ângulo de admissão, maior é o diâmetro requerido para a fibra. Se o diâmetro for grande, a fibra pode admitir a entrada de vários raios luminosos e essas diferentes possibilidades de propagação pela fibra são denominadas modos. Cada modo é uma solução espaço-temporal das equações de Maxwell, que depende apenas do ângulo de incidência. Qual que você respondeu melhor? Você não pensou? A. A. É letra B. É letra B. É porque, gente. Não, pera. A fórmula eu sabia que era o raio. Qual dessas emendas são reconhecidas por serem mais utilizadas para restaurações temporárias e para emendas de fibra multimodo? A. Emenda por fusão. B. Emenda mecânica. A fusão de fibra ótica é o procedimento de alinhamento e junção entre duas fibras desconectadas por meio de um aquecimento, gerando o arco voltaico que ocasiona a união e o alinhamento do núcleo ou casca das partes. Essa técnica traz inúmeras vantagens, dentre elas podemos citar fibras protegidas de um possível aquecimento, maior capacidade de transmissão de sinais, maior substancialidade e resistência na composição das fibras, cabos mais leves e de fácil manuseio e fibras compostas por materiais imunes a ruídos e interferências eletromagnéticas. E além das vantagens técnicas, a fusão da fibra ótica traz maior competitividade para os negócios. A junção permanente ou temporária de 2 ou mais segmentos de fibra permite produtividade, já que esse processo serve para aumentar a extensão de um cabo óptico, trazer a mudança de um tipo de cabo para o outro, conectar um equipamento ativo e permitir manobras em um sistema de cabeamento estruturado. As emendas por fusão, elas são feitas soldando duas fibras, usualmente com o uso de um arco elétrico. Por questões de segurança, elas não devem ser realizadas em espaços fechados, como bueiros ou qualquer outra atmosfera potencialmente explosiva. O equipamento para realizar a emenda por fusão
costuma ser muito volumoso para a maioria das aplicações aéreas. Por isso, em geral, as emendas por fusão são realizadas em um caminhão ou reboque equipado especialmente para esse propósito. As máquinas de fusão para fibras monomodo estão muito atomizadas, e é difícil realizar uma emenda insatisfatória se as fibras são limpas e cortadas apropriadamente, e se são seguidas as orientações para utilizar a máquina de fusão corretamente. As emendas por fusão são tão boas na atualidade que alguns pontos de emenda podem não ser detectados nos rastreamentos de um OTDR. Algumas máquinas fusionadeiras apenas realizam uma fusão por vez, mas as máquinas de fusão em massa podem empalmar de uma vez 12 fibras em uma fita. Uma OTDR. OTDR é o reflectômetro óptico no domínio do tempo. Trata-se de um instrumento de medição que serve tanto para realizar a validação de uma rede, quanto para identificar um rompimento no cabo óptico. Você botou A? Botei A, fusão. É B? É B. Porque a fusão requer uma ventilação adequada que não está disponível em espaços fechados. Porque a fusão gera calor que pode provocar explosões nas atmosferas. Porque a umidade presente em espaços fechados pode danificar os equipamentos de fusão. Porque os bueiros não possuem iluminação adequada para a realização das emendas. Léo. A. B. Os custos com o cabeamento são iguais ou menores que os cabos de cobre, verdadeiro ou falso? Agora eu vou citar umas curiosidades sobre fibra ótica. A primeira curiosidade é que o custo com cabeamento são iguais ou menores que os cabos de cobre. No início, elas eram mais caras que os cabos de cobre comuns, mas com o aumento de demandas e da popularização, os custos caíram, fazendo o circuito da fibra ótica passar a ser até mais barato que o cobre. Miguel, qual você botou? Falso. Botei um aí, botei verdadeiro. Gente, eu chutei. Verdadeiro. É falso. Verdadeiro. O custo de cabeamento de cobre é mais barato, é mais caro. Ah, não, essa é igual. A fibra óptica é a segunda escolha mais sustentável para a natureza. Verdadeiro ou falso? A fibra ótica é uma escolha mais sustentável. Muitos não sabem, mas a escolha do tipo de tecnologia pode interferir no impacto que a sua internet gera no meio ambiente. Isso porque, quanto menos consumo energético, menos emissões de carbono são emitidas e menos impacto ambiental a tecnologia gera. Botei falso. Botei falso. Botei falso. A fibra óptica é essa mais sustentável. A chegada da fibra ótica no Brasil se deu através de uma parceria entre a Unicamp e a Intelbras. A chegada da fibra ótica no Brasil se deu em 1977, através de uma parceria entre a Unicamp e a Telebras. Mas, segundo a matéria publicada no jornal da própria Unicamp, foi só em 1982 que 2 combis lotadas de fibras, equipamentos e de pesquisadores chegaram a Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, para implantar o primeiro enlace de comunicações óticas de rua. Começa você, Agatha. Falso. Falso. Verdadeiro. É falso, não foi eu, Debra. Telebras. A fibra óptica oferece uma largura de banda minimamente menor que os cabos de cobre. A fibra ótica tem maior largura de banda. Nenhum outro meio de transmissão de dados baseados em cabo oferece a mesma largura de banda da fibra ótica, ou seja, o volume de dados que os cabos de fibra transmitem por unidade de tempo é muito maior do que os cabos de cobre. Botei falso. Falso. Botei verdadeiro. É falso. É falso? É que eu não lembro, é que eu A não fibra ótica não tem limite até agora. Não tem limite. O limite é a transmissão. Esse foi o vídeo, prof. A gente espera que você tenha gostado. E a nossa pesquisa completa sobre o assunto a gente vai botar na descrição.